Fala Dev, é muito bom ter você aqui. Esse é mais um vídeo de React Native e nesse vídeo eu quero mostrar para você uma biblioteca que já faz um tempo que eu estava querendo trazer ela aqui e compartilhar ela em um vídeo, né, caso você não conheça, que é o Utamag. Deixa eu compartilhar a tela do meu computador aqui. E olha só, essa é a biblioteca que eu queria mostrar para você já faz um tempo e falei assim, poxa, acho que tá na hora de gravar um vídeo mostrando essa biblioteca, né? Ainda tem bastante gente que não conhece ela. Inclusive, coloca aqui nos comentários se você já conhecia o Utamag ou não, se você também já utiliza. Enfim, coloca aqui nos comentários para a gente saber. Mas é exatamente essa biblioteca que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. Ela basicamente é uma UI-Kit. A gente tem vários elementos aqui, componentes que a gente pode utilizar na nossa aplicação. Por exemplo, aqui, ó, nessa parte de docs, inclusive a promessa, olha só, né, da gente escrever menos e fazer muito mais rápido, né, as nossas interfaces, enfim. Então ela tem essa promessa de produtividade no desenvolvimento da interface. Eu vou vir aqui, ó, em docs e olha só o tanto de coisas que a gente tem disponível. Botões, olha só. A gente já tem botões, tem a checkbox, a gente tem aqui a parte de inputs, tem aqui, olha só, de progresso, Region Group, Select, olha só. Então tem vários componentes prontos, ó, Slider, olha só que bacana. Tem muita coisa aqui disponível para a gente poder utilizar na nossa aplicação. Olha só, avatar, tem aqui exemplos de card e por aí vai, tá? Então tem um monte de componentes aqui que a gente pode usar nos nossos projetos React Native. Então vamos criar um projeto aqui. Eu vou colocar aqui o Utamag dentro da aplicação para você ver como é esse passo a passo. E vamos testar aqui e usar alguns desses componentes, tá bom? Então eu vou abrir aqui o meu terminal. Deixa eu abrir ele aqui. Já estou com o emulador aberto. Também estou aqui com o VS Code aberto, ó, mas não tem nada. Deixa eu fechar o VS Code e criar o projeto primeiro. Então eu vou criar aqui um projeto npx create expo app. Eu vou chamar esse projeto de rn Utamag, tá? Vou usar aqui exatamente o nome aqui, ó, da biblioteca, tá? Como o nome do projeto. Só vou adicionar um RN antes e vou passar a flag de template para eu escolher o tipo de projeto. Vou escolher um projeto em branco com TypeScript. Vamos dar um Enter. E agora vamos esperar ele terminar de criar o projeto para a gente. E maravilha, projeto criado. Vou limpar aqui o terminal, vou acessar aqui a pasta do projeto e vou abrir ele aqui, ó, no VS Code. Pronto, temos o nosso projeto aqui criado e aberto aqui no VS Code. Vamos já aproveitar e fazer a instalação dele no nosso projeto. Aqui embaixo, ó, primeiro aqui, né, na introdução, tem toda uma explicação. Em instalação tem aqui o passo a passo para fazer a instalação dele, mas aqui embaixo, ó, bem aqui, tem esses guias e tem o guia do Expo, tá? Inclusive dá para usar ele em vários lugares, tá vendo? Dá para usar no Next, com o Vite, dá para usar com outras opções aqui também. No nosso caso, eu vou escolher o Expo, que é o projeto que a gente está utilizando. E aqui a gente vai ter o guia de instalação do Utamag dentro de uma aplicação Expo. Aqui a gente já fez, né, que é criar o projeto. A próxima parte aqui, ó, é fazer a instalação dessas bibliotecas. Como eu estou usando o NPM, então eu vou copiar daqui para frente, até aqui, Ctrl C. Vou abrir aqui o meu terminal, npm i, para instalar essas bibliotecas aqui. Vou dar um Enter, que é o Babel Plugin. O Babel Plugin Transform Line Environment Variable. E são essas que a gente precisa atualizar. Vamos instalar. Vamos esperar ele terminar de fazer a instalação. E a próxima que a gente vai instalar é o Reanimated. Então a gente já pode até copiar ela aqui, ó, e fazer aqui a instalação dela. Do React Native Reanimated. Ele tem algumas opções, inclusive de animações já disponíveis aqui dentro do Utamag, tá? Bom, já fez a instalação também dessa. Agora, deixa eu voltar para cá, pro guia do Expo. Agora que a gente fez a instalação dessas duas partes aqui, né, que é essas bibliotecas e o Reanimated, agora a gente precisa fazer a configuração. Então aqui a gente precisa, ó, adicionar essa variável de ambiente. Então vamos vir aqui no nosso babel.config.js, aqui no topo vamos adicionar ela. E aqui a gente vai adicionar os plugins de configuração, ó. Então coloca aqui os plugins, vou só tirar esses comentários
e a gente deixa aqui os plugins já criados. A gente precisa criar esse arquivo também, ó, na raiz do nosso projeto. Então, new file, a gente vai criar esse arquivo. Daqui a pouco a gente vai colocar o conteúdo nele, tá? Agora é a parte do setup do tema dele. Então, vou também copiar daqui para frente, ó. Vou abrir aqui meu terminal, npm i, e aqui a gente vai instalar o Tamag, Expo Font, a fonte Inter, que é a que ele usa padrão, a esse Themebase, o Animation Reacts, config, esse React Native Web e o React DOM. Então vamos dar um Enter para ele fazer a instalação. Enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui na próxima parte, ó. E aí a próxima parte aqui é a gente criar, ó, o tamag.config.js, que a gente já criou ele aqui. Vou clicar aqui, ó, em Show More, e a gente pode copiar tudo aqui, ó, e colar aqui. Ele traz um tema de exemplo, tá? Vou salvar. Ele tá dando esses erros aqui porque a gente não terminou a instalação aqui, ó. Tá, ele tá terminando. Vou só tirar esses espaços aqui em branco que ele trouxe. Quase finalizando. Aí, tirar esses espaços aqui também. Esse comentário. Aí pronto, aí fica bem melhor o arquivo assim. Vou salvar. Ó, ele já parou de dar de acusar que não existe, né? Porque agora já deve ter terminado aqui a instalação. Ó. Exato, terminou a instalação. Então a gente já tem o Tamag agora disponível na nossa aplicação. Adicionamos aqui essa configuração. E agora a gente precisa aqui, ó, adicionar o provider, tudo, tá? Beleza, então agora a gente já pode executar o nosso projeto. E antes de executar o nosso projeto, aqui no app.tsx, vamos já implementar aqui dentro a utilização do provider para a gente ter então disponível o tema, enfim, toda a parte do Tamag disponível na nossa aplicação. Eu vou tirar esse estilo porque a gente não vai usar o style sheet para estilização. E eu também vou tirar aqui essa view, tá? Então vamos apagar aqui e vamos apagar aqui também. Vamos fazer aqui, ó, a importação. Vamos importar de dentro aqui do expo-fonte. Vamos importar aqui o use fonts. A gente vai utilizar ele para carregar as fontes e aqui a gente vai importar como fonte. A gente pode até pegar já aqui, ó, e fazer assim, ó. Const. Aqui a gente vai usar o use fonte. E aqui dentro a gente já pode usar um objeto, né? Passar um objeto aqui com required e a gente passa aqui @tamag. Tem aqui a instrução para usar aqui a fonte. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Copiar essa parte aqui mais fácil, ó. Eu vou colocar aqui. E aí fica bem mais tranquilo. E aí pronto. Temos aqui a nossa fonte. E aí é importante a gente fazer o seguinte. Se a fonte não está carregada, então vamos retornar aqui com nulo a princípio, tá? Agora a gente pode então usar o provider aqui do Tamag, ó. Então eu vou importar de dentro, ó, de Tamag. Vai pegar só do Tamag direto mesmo. Tamag aqui. Vamos pegar o Tamag provider aqui. E a gente utiliza ele aqui para envolver toda a nossa aplicação, para a gente ter disponível dentro da nossa aplicação os temas, as cores e assim por diante, tá? Inclusive, lembra desse arquivo de configuração que a gente criou? A gente vai utilizar ele aqui também. Então vamos criar aqui, ó, fazer a importação do config, pegando aqui do tamag.config e a gente repassa essa configuração aqui, ó, para ele. Beleza? E agora a gente pode utilizar aqui também os elementos dele. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma Y-stack, né, que coloca os elementos um embaixo do outro na vertical. Vamos adicionar aqui, ó, essa Y-stack, tá? E só isso daqui já vai ser o suficiente para a gente executar a nossa aplicação e a gente vai adicionando os elementos aí conforme o necessário, tá? Então deixa eu deixar o emulador aqui do lado. Vamos limpar aqui o terminal e executar a nossa aplicação com npx expo start. E aí, letrinha A para abrir ela no Android. Vamos esperar ele terminar aí de carregar a nossa aplicação. E já carregou o nosso app. Então percebe que ele não deu erro, então
temos aqui disponível já o Tamag dentro do nosso app. Para a gente começar a utilizar ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma pasta SRC. Dentro da pasta SRC, eu vou criar uma pasta de components. E dentro da pasta components, eu vou criar aqui um user.tsx. Vamos começar criando um componente para a gente exibir a foto do usuário e o nome, por exemplo, uma mensagem de boas-vindas, tá? Então vamos exportar aqui, ó, uma função, vou chamar ela de user. Ela vai retornar aqui, por enquanto, a gente pode colocar aqui para ela retornar um x-stack. Vamos importar ela aqui do Tamag primeiro, né? Aqui, ó, from Tamag. E aí a gente utiliza aqui o x-stack. E o x-stack nós vamos utilizar ele para colocar uns elementos um do lado do outro, tá? Esse é o objetivo, o propósito desse componente. Já vamos colocar ele aqui dentro do app para a gente ir visualizando como que ele está ficando. Ó. Vamos colocar aqui o nosso user. Pronto. E aqui ele vai fazer a importação aqui do nosso componente, beleza? Inclusive aqui, ó, se eu quiser trocar a cor desse x-stack, eu posso colocar o BG, olha só, a propriedade BG, e aí eu coloco aqui, olha só, entre aspas, qual o token de cor que eu quero utilizar. Então, com o Tamag, a gente vai estilizando os elementos através de propriedades. Então, vamos supor que eu quero colocar aqui como cor de background um red, por exemplo. Né? Então, vamos pegar aqui, ó, por red, e aí tem as variações da cor vermelha. Vamos pegar aqui, por exemplo, o 10. Eu vou salvar e percebe que continua branco, né? Porque eu não defini uma dimensão para esse meu, para essa minha stack, né? Posso colocar então, por exemplo, ó, um F, abreviação de flex, e coloco 1, ó. E olha só, agora tá ocupando a tela toda, tá vendo? Então a gente tem essas possibilidades de poder ir customizando o componente através dessas propriedades. Legal, né? Só que aqui eu vou deixar, ele tem uma cor aqui de background já, que eu vou usar essa cor de background dele aqui, ó, que é quase um branco, né, praticamente. Voltando aqui para o nosso user, vamos colocar aqui, ó, dentro do nosso user, um avatar. Então, eu vou pegar aqui e utilizar, ó, avatar. Vamos importar também aqui do Tamag, esse avatar. E aqui, ó, a gente pode colocar, ó, avatar.image. E a gente vai ter aqui o nosso componente de imagem. E aqui para nossa imagem, a gente precisa passar aqui um SRC. E aqui eu vou colocar, por exemplo, a foto do meu usuário do GitHub, https, vou colocar github.com, rodrigo.rgtic.png. Então esse inclusive é um truquezinho para você pegar a foto do usuário do GitHub, tá? Então aqui a gente também precisa utilizar o avatar por volta, tá? Então avatar por volta de avatar.image. E agora a gente define aqui o tamanho da nossa imagem. Então eu vou colocar a propriedade size e eu vou usar aqui, ó, o 5 como um tamanho para essa imagem. Eu vou salvar e aí a gente vai ter a nossa imagem aparecendo ali, ó. Nossa imagem não apareceu. Porque aqui eu coloquei errado, ó, que é 2 pontos, salvei. Agora sim tá a imagem lá, tá vendo, ó? Só que vamos deixar essa imagem um pouco mais para baixo, né? Então aqui no nosso próprio app.tsx, vamos colocar aqui um padding, um espaçamento para ficar mais interessante. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um padding em todos os lados de 6. Ele já vai dar uma afastada melhor. Vamos colocar um padding top aqui de... pode ser 8. Ele já vai dar uma afastada bem melhor, né? E se você ficar na dúvida, né, desses tamanhos aqui, na documentação tem uma parte aqui, ó, que você pode até pesquisar aqui, que é a parte de sizes. E ele tem todos os tokens aqui, ó, com os tamanhos, e você pode conferir. Então, o tamanho, em quantos pixels ele tem aí de equivalência, né? Quanto ele equivale. Então, você pode também ir fazendo essa verificação. Agora, por exemplo, a gente quer que a imagem fique redondinha. Para a imagem ficar redonda, olha só que legal. Eu volto aqui no componente de user, e aqui para minha imagem, eu posso passar aqui, ó, simplesmente a propriedade, ó, circular, só isso. Salvei, a imagem ficou redonda. Olha a facilidade para a gente criar, né? É essa a ideia, velocidade mesmo, né? Então a gente consegue ir criando os nossos componentes com essa estrutura aqui que o Tamag oferece para a gente. Uma coisa legal da imagem que a gente também pode adicionar
é, por exemplo, avatar.fallback. E aqui a gente pode passar um background color. E aqui, por exemplo, eu vou colocar um gray de 5. E aqui ele vai aparecer uma cor enquanto a imagem está carregando. Então, por exemplo, ó, deixa eu tirar aqui essa URL e voltar ela. Ó. Repara bem, ó, é que é muito rápido, né? Mas ele troca aqui, deixa eu até errar a imagem, ó. Olha lá, tá vendo, ó? Tem um tom de cinza. Eu pus um X aqui no final para essa imagem não carregar, porque aí não existe essa imagem, tá vendo? Que fica um tom, ó. Se eu colocar, por exemplo, um blue de 10, ó, daí ele vai ficar azul lá. Então esse fallback é o que vai aparecer caso a imagem não carregar, tá? Ou quando ela estiver carregando. Agora, se eu colocar aqui o correto, ó, aí ela volta e aparece. Vou deixar aqui um gray de 5 para ficar mais suave isso, né? Agora vamos colocar logo embaixo do nosso avatar, a gente pode colocar um texto. E o texto, a gente também pode importar ele aqui do Tamag. E aqui, nesse nosso texto, ó, eu vou colocar olá. Beleza? Vou aproveitar aqui, ó, e estilizar ele, ó. Então, por exemplo, eu quero que a cor dele seja um gray de 10. Olha lá. E aqui, ó, a gente pode também utilizar, ele tem uma ideia aqui, ó, de H1, H2, H3, muito parecido com como a gente tem na web. Por exemplo, eu vou usar aqui um H4, vou pegar esse H4 e vou usar ele aqui, ó, para poder colocar, por exemplo, o meu nome, ó, Rodrigo. E aí ele já traz a ideia de um texto um pouco maior. Posso colocar também um font Agit aqui, ó, de bold. E olha só, ele fica em negrito. Agora, para que um fique embaixo do outro, a gente pode utilizar aqui, ó, uma Y-Stack e envolver aqui, ó, esses textos aqui pela Y-Stack. Então, sempre que você quer que fique um embaixo do outro, Y-Stack. Um do lado do outro, X-Stack, aliás, né? Então, em X na horizontal e em Y na vertical. Bem legal, né? A gente pode colocar aqui também, ó, um espaçamento, ó. Vou colocar, por exemplo, a propriedade aqui, nesse X-Stack, um space, olha só, eu vou colocar um space aqui de 2 e ele já vai adicionar um espaçamento, ó, entre um e entre outro. Se eu quiser subir, por exemplo, né, o nome aqui do usuário, olha só, tem uma propriedade aqui que é margem top, e se eu colocar desse jeito, ele vai colocar mais 2, né, tanto que ele afastou. Mas se eu quero tirar 2 de espaçamento, olha que legal, eu coloco menos, e aí ele vai subir. Massa, né? Bom, aqui, ó, eu vou colocar para que esse texto fique alinhado no centro, ó. AI igual a center, ó. Ou seja, align items, né? Abreviação de align items. Salvei, o texto veio para o centro. Olha só nessa facilidade com que a gente está editando e criando esses componentes, né? Então essa que é a ideia. Bom, agora vamos fazer o seguinte aqui também. Além desse componente, vamos criar aqui desse lado também um componentezinho de toggle, porque a gente também consegue alterar o tema. Né? A gente consegue mudar o tema de cor. Aqui dentro do tamag.config, a gente pode estender. Então aqui, por exemplo, dentro de tema, você pode estender as cores e assim por diante, tá? E ele já tem, né, um conjunto de cores padrões, assim, que a gente pode utilizar dentro aqui do tema. Se você pesquisar aqui por tema, ó, tema, olha só. Então ele já tem aqui um tema padrão, mas é possível, né, estender essas cores e tudo mais, ó, tá? Mas vamos lá, vamos utilizar um togglezinho para a gente alternar, né, entre um tema e outro. Para poder manter isso separadinho, né, eu vou criar um outro componente também. Vamos chamar esse componente de changeThem.tsx. E aqui, ó, eu vou exportar a função com o nome do nosso componente, changeThem, return, e aqui a gente vai colocar, vamos colocar aqui uma X-Stack. Vamos já importar ela aqui em cima também, do Tamag, pronto. E aqui dentro, ó, do nosso changeThem, antes vamos importar ele, né, pra gente ir olhando aqui, ó. Vou colocar ele aqui logo depois do user, pronto. E agora vamos importar ele aqui, né, primeiro, agora sim. Tá importado. Então, voltando para cá, ó, eu quero colocar, por exemplo, aqui primeiro o ícone de uma lua. A gente tem aqui uma biblioteca do próprio Tamag que é de ícones. Aqui, se você
procurar por ela, ó, Lucid, chama Lucid Icons, olha só. É uma biblioteca de ícones aqui, ó, tem várias opções de ícones para a gente poder utilizar, né? E o que é bem legal também. Então é só a gente importar de Tamag Lucid Icons. Então vamos utilizar ela aqui, ó, vamos fazer a importação from @tamag. E aí a gente vai usar aqui /lucid. E olha só, a gente vai ter que instalar ela, porque ela não está disponível. Então, vou copiar aqui a instrução para instalar ela, ó. Deixa eu pegar aqui, inclusive, tá vendo aqui? Tem todos os ícones dela. Vamos adicionar ela no nosso projeto. Eu vou abrir uma aba nova, npmi, e vamos instalar ela aqui no nosso projeto, @tamag /lucid icons. Esperar ele terminar de instalar. Beleza, posso fechar aqui agora, voltando aqui. Agora a gente tem aqui o Lucid Icons. E eu vou pegar aqui, por exemplo, Sun, e vou usar ele aqui, ó. E a gente vai ter o ícone ali, ó. E aí ele deu erro. Ah, a gente precisa do React Native SVG também. Então vamos pegar até do Expo aqui, ó. Expo React Native SVG. Vem nesse link aqui. E vamos fazer a instalação do React Native SVG. Como ela é uma biblioteca de ícones, né, SVG, então a gente precisa do SVG instalado também. Vou copiar e eu vou até parar aqui o projeto, ó, Ctrl C, para instalar essa biblioteca. Sempre quando a gente instala com o npx expo install, é bom a gente parar o projeto. Vamos instalar, e aí a gente agora pode executar npx expo start novamente. Como o app aqui, ó, já está aberto, vou apertar a letrinha R aqui para recarregar ele. E vamos ver se esse ícone vai aparecer agora. Já deu ali que foi executado, olha lá, tá vendo? Tá o símbolo de um solzinho lá, né? Só que eu quero que o sol fique lá do outro lado, né? Então a gente tem as informações do usuário de um lado e que o solzinho fique do outro lado. Então vamos fazer o seguinte, voltando aqui para o nosso código, ó, lá no nosso app.txt, a gente tem aqui o user e o change theme. Vamos envolver ele por uma X stack do Tamag, ok? E aqui a gente pode colocar para que ela tenha um justify content, olha só, space between. Ele já vai levar um para cada lado, tá? Inclusive a gente também pode colocar um align items como center aqui para ficar já meio centralizado, ó. Perfeito. Agora a gente pode voltar para cá. A gente vai ter o sol e também vamos pegar aqui, ó, um outro ícone que é o da lua. Vamos pegar a lua aqui e aí a gente pode usar ela aqui também, ó. Legal, né? Então a gente tem, ó, o solzinho e a lua, e entre eles a gente pode utilizar aqui, ó, do Tamag o switch. Vamos pegar ele aqui e aí a gente usa ele aqui, ó. Olha só, a gente vai ter aqui o nosso switch e dentro do nosso switch a gente pode colocar o switch.thumb. Olha só. E aí a gente vai ter o nosso switch lá. Olha que legal. Legal, né? Vamos agora melhorar o visual dele, né? Então aqui, ó, eu vou pôr um size de 2. Olha só. Ele vai ficar um pouco menor. Eu vou colocar um BG como sendo um gray de 6. Para ele ficar um pouquinho mais visível ali. E aqui, ó, eu vou pro thumb. A gente pode até passar uma animação para ele, ó, uma animation, e a gente pode passar um bounce de animação para ele. Recarregar, ó, aí ele já, olha só, tá vendo? Ele já faz um efeito. Então, percebe? Lembra que a gente instalou, né, o Reanimated? Porque ele já tem algumas opções de animações prontas para a gente utilizar. E olha só, a gente já tem um efeito bem legalzinho. Pode ver que aquela bolinha, ela vai lá e já dá uma balançadinha, digamos assim, né? E aqui, ó, vamos colocar também um size de 2 aqui, tanto para a lua quanto para o sol, né, quanto para a lua. Vamos afastar aqui para ficar melhor. E olha só, temos já aqui, né? Vamos adicionar também aqui um space de 2 para a gente ter tudo afastado e também um align item center para a gente ter esses elementos centralizados. E olha só que legal, tá vendo? A gente já tem esse tema. Inclusive aqui, ó, a gente pode aproveitar também, ele tem uma tipagem, ó, switch props. E a gente pode usar essa tipagem aqui, ó,
para também usufruir das tipagens, ó. 3 pontinhos REST, e a gente pode recuperar aqui, ó, todo o restante e repassar aqui para o nosso switch, ó. Então vem aqui e repasso também, tá vendo? Então a gente consegue também utilizar as tipagens que ele já tem disponível para a gente. Então agora vamos já implementar a parte, por exemplo, de trocar aqui o tema. Vou vir aqui no nosso app.txt e para poder implementar aqui a parte de tema, aqui do Tamag, a gente já tem o Tamag Provider, tá envolvendo aqui a nossa aplicação, e agora a gente vai utilizar aqui por volta o tema. Vou pegar aqui o theme e vou usar ele aqui, ó, por volta, tá? Então aqui dentro, ó, dentro do Tamag Provider, a gente vai utilizar o nosso tema. E aqui para o nosso tema, a gente pode colocar no name o tema que a gente quer utilizar. Por exemplo, se eu colocar dark, olha só, escureceu. Se eu colocar como light, ele vai para o padrão, né? Percebe que as próprias cores, elas já também se ajustam de acordo com o tema. Mas em vez de definir manual aqui, a gente pode criar um estado. Vamos fazer isso, vamos criar um estado is dark theme, set is dark theme. E a gente pode usar aqui o use state, colocar aqui por enquanto um false como valor inicial. Vamos importar o use state. Gosto de deixar a importação do React no topo. E agora eu vou usar esse estado aqui, ó, esse is dark theme aqui. Então eu vou fazer uma condição aqui, ó. Vou verificar se é. Então eu vou usar o light. Vou pegar aqui o tema light e, caso contrário, dark. Vou usar aqui essa combinação. Só que agora, para a gente poder alternar, né, entre um e outro, aqui inclusive é o contrário, né? Se é dark é esse e esse é o contrário. Pronto. Para alternar, né, entre um e outro, eu vou utilizar esse set is dark theme e vou usar ele aqui, ó, no nosso change theme. A gente precisa alternar esse tema, né, aqui. Então, lá dentro do nosso componente, a gente tem esse método aqui, ó, onChecked change. E aí, vamos utilizar ele aqui para poder fazer essa troca, né, essa alternância. E aqui eu vou passar, então, a nossa própria função que atualiza o nosso estado aqui, ó. Então, agora se a gente troca, ó, escureceu, clareou, escureceu, clareou. Então, olha só, coisa de segundos aí, a gente implementou, minutos até, a gente implementou uma função aqui para poder alternar, né, entre o tema black e light. E olha só, a gente tem um resultado bem legal, né? Só para a gente já aproveitar e fazer mais uma coisinha aqui, a gente também tem dentro do Tamag a possibilidade de criar variantes, tá? Variantes são possibilidade de você criar a partir do mesmo componente estilos diferentes. E para poder mostrar para você isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um componente aqui de button, por exemplo. Vamos criar aqui um button.tsx, tá? E aqui, dentro desse button, já vamos exportar ele. Aqui, function button. Só que aqui, para poder criar esse componente, a gente não vai usar essa estrutura aqui, né? Para poder criar esse componente como possibilidade de variantes, a gente vai criar ele dessa forma aqui, ó. Eu vou importar aqui de dentro do Tamag, a gente tem aqui o button. Só que como o nome do meu componente é button, então eu vou renomear esse button aqui para ter button, de Tamag button, tá? Beleza. Agora, dentro do Tamag, a gente também vai importar o styled, porque é ele que vai permitir que a gente crie essas variantes, essas variações. Agora, eu vou, olha só, criar aqui um const button, que vai ser igual a o styled, por isso que a gente não vai criar ele igual um componente convencional, digamos assim. Aqui no primeiro parâmetro, a gente vai passar a referência desse componente, que é um button que eu estou querendo criar. No caso aqui, eu renomeei ele, criei um alias dele, né, um apelido, só para não dar conflito com o nome do meu componente, né? tButton. E aqui eu coloco a vírgula e passo aqui as chaves, que é aqui onde eu vou colocar as configurações do meu componente. A gente tem aqui a propriedade, ó, variantes, olha só.
E aqui dentro a gente pode criar as nossas variantes. A gente aqui, ó, coloca as, inclusive, const. Isso para agradar o TypeScript, tá? Você vai encontrar, inclusive, essa recomendação lá na documentação. E aqui a gente pode colocar também, ó, qual é o nosso default variante. Porque como você pode ter várias variantes, e às vezes você quer definir qual que é a padrão, por exemplo, do componente. Então você pode definir aqui dentro. E aqui no início são as propriedades compartilhadas. Então, por exemplo, ó, eu quero que esse botão, eu vou fazer um botão pequenininho. Então eu quero, por exemplo, que a largura dele seja de 5, e que a altura dele também seja de 5. Então, tanto a altura quanto a largura de 5. E eu quero que ele tenha um ícone, por exemplo. Então, vou importar aqui, ó, o ícone de search do Lucid. Então, eu tenho também a propriedade, ó, icon. E aí eu posso passar aqui o ícone de search. Inclusive, até o ícone, a gente passa ele como uma propriedade para o botão. Olha só que louco isso, né? Que massa. Então, essas três propriedades, largura, altura e o ícone, é padrão. Elas vão ser aplicadas em todas as variantes. Agora, dentro das variantes, por exemplo, eu vou criar aqui dentro vou chamar de background, e aqui dentro do background eu vou criar minhas variantes. Eu vou colocar, por exemplo, criar uma normal, por exemplo. Poderia ser o nome que você quiser, tá? E aqui eu vou criar, faltou aqui 2 pontos. E aqui eu vou criar, por exemplo, um outline. Vou criar aqui outline. Ok? Então, vou utilizar essas duas variantes aqui. Inclusive aqui, ó, no default variante agora, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, ó, background, 2 pontos, olha só, ele já reconhece as variantes que tem disponíveis ali dentro, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui a normal, é a variante que eu quero utilizar por padrão quando eu não definir nenhuma variante. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó, vou colocar que no normal, eu quero que a cor seja um blue de 10, BG, tá? A cor de fundo. No outline, eu quero que o border width seja de 1 e eu quero que o border color tenha essa cor, tá? Então, um vai ter background e o outro não. Vamos dar uma olhada lá nesse componente agora? Olha só, vamos importar ele aqui, pegar ele aqui, né, o nosso button, e vamos adicionar ele aqui, ó, depois aqui dessa parte aqui, né? Dentro da YStack, a gente pode adicionar esse botão e olha ele lá, tá vendo? Ó? Se eu voltar aqui para o button e trocar aqui a variante padrão para outline, olha lá, aí ele ficou com a bordinha e com o ícone lá dentro, tá vendo? Ó, vou voltar ele para o normal. E agora, se eu voltar para cá, para o app.txt e definir aqui a variante, por exemplo, ó, aqui tem o nosso button, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, background, e olha só, ele já reconhece normal e outline. Se eu colocar o outline aqui, ó, ele define essa variante. Então, você consegue criar variações do seu componente de cor, enfim, do estilo, né? Então, é só você colocar aqui, ó, a variante e colocar as propriedades, né, que você quer que o elemento, que o componente, né, o elemento em si, tenha quando você tem uma variante sendo utilizada. Bem legal, né? Só para a gente poder finalizar agora para valer, a gente pode utilizar aqui um input só para a gente fechar esse exemplo. Vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, um XStack envolvendo, que faltou um XStack aqui, ó. A gente envolve esse botão e aqui a gente pode utilizar um input. Então vou colocar aqui, por exemplo, um input do Tamag. Input, ó. Deixa eu apagar essa stack aqui, que eu tinha importado sem querer. Agora há pouco, né? O auto-import, né? Fez isso. E aqui, por exemplo, vamos colocar esse input aqui antes, ó. A gente pode passar para ele, ó, um flex como sendo de 1, para ele ocupar tudo que tem disponível para ele. Aí ele já vai empurrar o botão para o outro lado. O nosso botão tem essas medidas, né? Largura e altura de 5. A gente também pode colocar aqui, ó, largura 5, altura também 5. E aqui no XStack a gente pode colocar aqui um gap, ou melhor dizendo, um space de 2, que eu acho que já vai dar um espaçamento legal. E aqui a gente pode colocar um margem top de 4, que ele já vai abaixar um pouquinho. Pode até ser um pouco mais, vamos colocar 8 ou 6.
6, tá legal, pronto. Então, a gente tem aqui, ó, a gente pode colocar também, por exemplo, um placeholder de buscar. E a gente pode colocar aqui também, ó, ele tem uma propriedade que chama Focus Style. E aqui a gente consegue definir, vou até quebrar aqui para ficar fácil ó, de você visualizar. Dentro desse Focus Styles, a gente pode definir uma estilização quando o input tem um foco. Por exemplo, ó, vou colocar aqui ó, um BW de 2 e um block de Blue. Vou colocar aqui um Blue 10. Olha só. Tá vendo? Ó? Quando tem o foco, porque a gente tem aqui a borda sendo definida, né? Aqui, ó, o BW, tá? Se você passar o mouse, ele vai mostrar aqui, tá? A propriedade. É só passar o mouse aqui. Tá vendo? Ó? Então ele recebe ó, um Space Tokens, que é aqui o Border Width. E aqui a gente tem a definição da cor da borda, ó. Vou recarregar aqui o nosso app, ó. Você vai ver que ele tá sem a borda, ó. Ele vai carregar sem a borda, ó, sem a borda, e quando eu clico no input, ele coloca a bordinha. Então, olha só, tem muita coisa que dá para fazer utilizando o Tamag nas suas aplicações. E a promessa dele é exatamente essa, né? Você desenvolver com agilidade, utilizando esses componentes, né? Essa UIKit, que tem vários desses componentes disponíveis para você utilizar na sua aplicação e ir customizando esses componentes através de propriedades. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo onde eu compartilho com você essa possibilidade de usar em suas aplicações de React Native. Coloca aqui nos comentários, por favor, o que você achou, se você já utiliza ele, se para você está interessado em utilizar essa biblioteca nas suas aplicações. E também curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas também conheçam o Tamag, tá? Eu vou ficando por aqui, mas claro, eu volto então até o próximo vídeo. Valeu!